Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu já estou ansioso pelo dia de amanhã, mas ansioso no bom sentido, de estar na casa do Senhor mais uma vez, adorando a Ele. Amanhã é a nossa Santa Ceia e vai ser um dia de festa, de bênção nessa igreja. Amém? Queridos, peguem suas Bíblias e abra no livro de João 4, versículo 19 ao 24. Amém? Há dias Deus tem bradado no meu coração sobre essa passagem e peguei e comecei a fazer um esboço nela, entendi o que Deus queria falar e eu queria trazer todos uma mensagem de Deus para os nossos corações. Amém? Queridos, eu sei que já vamos iniciar a palavra, mas compartilhem aí o vídeo, a live, para as pessoas que porventura não estão ainda online aí com a gente. Compartilhe aí, que aí mais pessoas vão ser alcançadas. Nos ajude, nos ajude. Estamos felizes. Se inscreva no canal New Força conosco aqui. João, versículo 4, capítulo 4, versículo 19 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos onde você estiver. Pai, louvado seja o teu nome por tudo. Prepara os nossos corações, as nossas mentes, para nós recebermos a tua palavra nessa hora. O Senhor tudo pode. Pai, por isso, prepara os nossos corações, prepara os nossos ouvidos, para estar atentos ao que o Senhor tem a nos informar através dessa palavra. Em nome de Jesus. Que essa palavra surja efeito na vida dos seus filhos, como surgiu efeito em minha vida. E que haja verdade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, é uma história bastante conhecida, mas eu queria trazer a todos, no começo, informações sobre esse texto, informações sobre estudos sobre esse texto. Então tenha um pouco de paciência comigo e compartilhe essa live em nome de Jesus, dando glória. Amém? Glória a Deus. Título dessa mensagem: um presente para uma samaritana pecadora. Um presente para uma samaritana pecadora. Amém? Os povos antigos eram atraídos por lugares que eram consagrados por seus pais na fé. Tinham muito respeito pela história e poderia ter outros postos naquela região, mas eles preferiam os que de alguma forma tinham uma história ligada aos pais na fé. Teriam outros postos? Poderia ter, mas eles preferiam postos onde os pais da fé passaram, como Jacó, como Isaac, como Abraão. Eles preferiam esses postos, esses lugares onde algum deles passaram, para eles estar ali. Tinham essa cultura de fazer isso.
Jesus sai do Vale do Jordão, sentido Galileia. Mas o caminho que Jesus teria que fazer, era por Bet-Sean. Mas Jesus não faz esse caminho. Jesus muda a sua rota. Por quê? Ele tinha um compromisso em Samaria. Jesus muda a sua rota, porque tinha um compromisso em Samaria. Jesus muda a rota não por causa de um imperador, de um governador, de um chefe de guarda, ou coisa do tipo, ou qualquer patente da época, mas por causa de uma alma. Jesus muda a sua rota. Ele tinha um sentido, ele tinha um caminho a ir, mas ele mudou a sua rota por causa de alguém que era muito importante para o reino de Deus. Não importante pela sua graduação, mas para o reino de Deus. Jesus não foi atrás de nós por causa do que fazemos de melhor. Jesus não vai atrás de nós, não vem atrás de nós por causa daquilo que fazemos de melhor, mas porque sabe que o seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Por isso que ele vem atrás de nós. Não é porque eu, vamos supor, canto bem, prego bem, toco bem, evangelismo bem, tenho um trabalho na igreja que eu me destaco. Não, Jesus não vai atrás de nós por isso. Ele vai atrás de nós porque ele quer se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Quando ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nós entendemos que o que nós fazemos de melhor, sem ele não é nada. E com ele, ainda que seja pouco, é tudo. Ainda que seja pequeno, é tudo. Porque estamos com ele. Glória a Deus. Naquele lugar, estavam ali, cada um com a sua razão. Judeus e samaritanos. Adoravam o mesmo Deus de amor, mas não suportavam uns aos outros. A verdade que existia em seus corações era cega diante da unidade. Vou repetir. A verdade que havia no coração deles, dos judeus e dos samaritanos, era cega diante da verdade. Adoravam um Deus de amor, criam um Deus justo e de amor, mas na hora da prática não tinha isso. Na hora da prática era a razão dele, era o modo deles pensar, o ego, o orgulho que falava, mas não era a palavra ou a voz de Deus que falava. E Jesus confronta eles quando ele tem aquela atitude com aquela mulher. Às vezes assim é a igreja do Senhor. Querem puxar para o que acham que é correto, mas esquece que a igreja tem um dono e que ele é zeloso e ciumento com a sua noiva. Deus é zeloso e ciumento com sua noiva. Deus é zeloso e ciumento com a sua igreja. Ele é zeloso e ciumento. Jesus desvia sua rota, passa por Samaria. Muitas vezes, muitas coisas são colocadas em questão por essa atitude que Jesus teve. Muita gente começa a falar alguma coisa por essa atitude que Jesus teve. Jesus cruza as rígidas fronteiras culturais que separam povos e gêneros, indicando assim uma nova e suprema unidade de espírito. Glória a Deus. Meu irmão, eu vou falar isso de novo. Jesus cruza, ele cruza as rígidas fronteiras culturais da época, que separava povos e gêneros. E qual a finalidade disso? Indicando assim uma nova e suprema unidade no Espírito. Oh, aleluia! O que isso quer dizer, cara? Vou colocar aqui, ó, Efésios. Glória a Deus. Efésios 4:16.
4:16, vai nos dizer o que é isso. O que é uma nova e suprema unidade no Espírito. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança de vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Oh, aleluia! Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Oh, aleluia! Glória a Deus! Jesus veio para quebrar todo esse protocolo que existia ali, para nos dar uma nova e suprema unidade em Cristo, uma nova e suprema unidade no Espírito. Ele veio para nos unir. O que estava ali separado, cada um dentro da sua razão, estava separado. Ele veio para nos unir. Ele veio para nos unir. Oh, aleluia! Esse ato da mulher samaritana ir ao poço sozinha, por volta da hora sexta, seria em torno de meio-dia, mais ou menos, indica que certamente as mulheres daquela região não gostavam dela, ou não tinham alguma coisa com ela. Por isso ela foi sozinha. Ou ela era rejeitada por ser pecadora. Também poderia ser isso. Ora, todas as mulheres iam ao poço em torno da parte da manhã ou final da tarde, por causa que o sol naquela região é muito forte. Mas ela foi no horário de meio-dia, onde o sol é mais escaldante, onde ninguém está no poço. E ela chega naquele lugar com o sol escaldante sozinha. Algum motivo tinha ali que eles não gostavam de estar perto dela. Talvez as mulheres não queriam estar perto dela também pela situação matrimonial dela. E Jesus revela que ela não tem uma situação matrimonial boa, de exemplo para aquela sociedade. Talvez a exclusão dela fosse isso, a situação matrimonial dela. Por isso ela vai no poço naquela hora. Mas isso não faz com que Jesus a rejeite, ou que não se importe. Essa atitude dela estar no poço essa hora, não faz com que Jesus a rejeite. E nem que ele não se importe com ela ali. Ele começa uma conversa com ela ali. E nessa hora que eu quero entrar na mensagem e ser bem rápido nessa noite. Mas é uma coisa muito forte, profunda, entenda. Jesus começa a conversa com um pedido, que está no versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Ele faz um pedido. Aquela mulher, respondendo Jesus, faz uma pergunta. Está no versículo 9, que diz: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela faz uma pergunta. Mas o interessante é que tem duas perguntas nesse texto que me chamou bastante atenção. Foi a primeira pergunta que ela fez e a última pergunta que essa mesma mulher fez no texto. Como assim, Ricardo? No versículo 29, ela vai fazer outra pergunta, que diz assim: porventura, não é este o Cristo? É a última pergunta que ela faz, é a última vez que ela participa do texto. Primeira pergunta que ela faz para Jesus, está no versículo 9. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Mas lá, na última vez que ela fala, a mente dela já está transformada pelo poder de Jesus. Pelo que eu falei aqui, Jesus não se importou em chegar naquela mulher. Jesus não se importou em estar com ela. Ele se importou que ali era uma alma. E aquela alma tinha muito valor. Ainda que para os homens da época, para aquela população da época, ela não tivesse valor nenhum. Nenhum. Talvez por isso estava só no poço. Para Jesus, ela tinha um valor. Ela tinha o maior valor,
que era a sua alma, que era mudança de vida. Jesus estava ali levando para ela, o texto vai correr, vai dizer que ele oferece água para ela, e uma água que ela nunca mais terá sede, uma água viva que ela nunca mais terá sede. E ele no texto vai dizer que essa água é a que dá a vida eterna, é a salvação dela. Jesus foi ali a fim, mudou sua rota, caminhou muito mais, andou muito mais, por causa de uma alma. Naquele lugar diz que Jesus repousou, diz que Jesus descansou com os discípulos, comeu com os discípulos, mas não diz que ele conversou com mais alguém. Muito pelo contrário, no final do texto vai dizer que as pessoas saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Mas como assim? Por que foram ter com ele? Eu vou chegar lá, vocês vão entender. Oh, aleluia. Glória a Deus. Na primeira pergunta que aquela mulher faz, está ali a razão, o orgulho de uma cultura. Ela é dura quando ela fala com Jesus. Quando ela fala com Jesus, sendo tu judeu, me pedes de beber? A mim, que sou samaritana, ela é dura. Mas não porque ela era dura, é porque a cultura que era imposta naquele lugar era uma cultura dura, uma cultura difícil, onde eles colocavam na mente aquilo e pronto, não tinha outra opção, era aquilo e pronto. O monte onde os samaritanos consagravam para adorar a Deus era o monte santo para eles, mas os outros não valiam de nada. E onde os judeus consagravam para adorar a Deus, era para eles ali válido e os outros não valiam de nada, cada um tinha o seu lugar. Mas não tinha unidade. Mas preste atenção, no final do texto, aquela mulher consegue trazer unidade. O testemunho dela, a maneira que ela traz a notícia à igreja, à cidade, empolga tantas pessoas que eles vão ver quem é esse Cristo, quem é esse homem. Eles vão ver quem é esse homem, eles vão ter com ele. Na segunda pergunta que ela faz, ela demonstra a certeza. Ela tem a certeza que a sua vida não seria mais a mesma, pois Cristo, a vida dela não seria mais a mesma a partir daquele momento, porque Cristo se revelou a ela. Glória a Deus. Cristo se revelou a ela. Cristo mudou a rota várias vezes por causa de mim e de você. Cristo mudou a rota várias vezes para nos encontrar, para estar conosco. Ricardo, como assim? Como ele fez aqui? Ele estava indo para Galiléia, ele tinha um destino. Samaria não era o lugar de passar, não era o ponto mais perto de passar, mas ele quis passar por Samaria, porque ali ele tinha algo para mudar, ali ele tinha algo para transformar. Oh, aleluia, Jesus. Por muitas vezes Cristo mudou a rota. Como assim, Ricardo? Quando você era do mundão e curtia lá os forró da vida, as drogas da vida, o que fosse da vida, quando você era lá do mundo, você curtia lá e achava a maior graça naquilo, achava a maior festa naquilo, mas só no momento depois só vinha angústia e choro e dor. Jesus mudou a rota e passou lá, assim pertinho, te trouxe para junto dele, para perto dele, a fim de cuidar de você, de estar contigo, a fim de te abraçar e zelar de você. Aquela mulher é uma pecadora, aquela mulher, ela é desacreditada pelas pessoas da sua cidade. Então, uma mulher, para ser ouvida numa cidade, já era difícil, ainda mais se fosse pecadora. Falando a verdade, era impossível de alguém escutar aquela mulher, era impossível dela falar alguma coisa e alguém dar crédito, impossível. Mas depois que ela recebe a revelação de Cristo, o jeito dela, a maneira dela já muda, a postura dela já muda. Talvez o brilho no olhar dela mudou, talvez o semblante dela mudou, talvez ela tivesse o semblante de uma pessoa triste, amargurada, mas o semblante dela mudou. Na hora, quando Jesus fala com ela, o semblante dela muda. Entenda, versículo 21 e 22, vai nos dizer assim: disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos,
porque a salvação vem dos judeus. Ele estava ali mostrando para ela, se você puxar o texto um pouquinho antes, a diferença da adoração entre os judeus e entre os samaritanos, dentro das suas razões, do que eles achavam que eram certo. Jesus diz, estão preocupados e brigando. Estão preocupados e brigando. O que ele está dizendo é isso? Estão preocupados, o povo está preocupado e brigando por coisas erradas. Quando estamos com o coração fechado, deixamos nossos anseios ter total liberdade dentro de nós. Quando nós estamos preocupados com as outras coisas, a não ser o reino de Deus, a não ser o crescimento do reino, a não ser o crescimento da igreja, quando estamos preocupados com disse-me-disse, com fofoca, com coisas do tipo, eu sempre falo isso aqui, quando nós estamos preocupados com isso, gera briga, e depois que gera briga, gera tristeza, e os nossos anseios são jogados para fora, a fim de nos deixar tristes, amargurados, sem gozo, tudo está errado, tudo está ruim. Quando nós nos preocupamos com o que Jesus diz no versículo 21 e 22 desse texto, que são as brigas, as picuinhas, nós deixamos os nossos anseios sair e florescer, e vir uma verdade em nossa vida, os nossos anseios, infelizmente. Mas Jesus não para ali no versículo 21 e 22 mostrando isso. Ele continua mostrando no versículo 23 e 24, que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Deus está preocupado não é com as picuinhas que tem, as dificuldades na vida. Ele está preocupado que nós estejamos junto dele, a fim de que sentimos total segurança nele, como o Pai amoroso que ele é. E quando sentimos essa segurança, nós não temos medo de adorar ele em espírito e em verdade, mostrando a ele a total devoção que temos, o total respeito que temos, a total adoração que temos, porque nós cremos em um Deus que está vivo. Nós não cremos em um Deus que está morto. Nós cremos em um Deus que vive e reina para todo sempre, a fim de que nós devemos adorá-lo em todo o tempo, não importa a circunstância, não importa a diversidade, muito menos o que for. Não importa se você ainda não aceitou Jesus, está no caminho do pecado e da perdição. Jesus te ama, Ele te ama, e Ele muda a rota hoje do sentido que Ele vai a fim de ir perto de você, para junto de você, que Ele tem total interesse em cuidar de você, e cuidar e zelar de você. Às vezes as coisas que acontecem, as picuinhas, as brigas, nos traz coisas ruins e nós nos afastamos de Deus. Mas nesta noite, em nome de Jesus, seja lançado por terra em nome de Jesus todo rancor, toda tristeza, toda amargura, todo anseio que haja em nosso coração, em nome de Jesus. Seja lançado por terra e haja paz onde você estiver, haja paz de Deus onde você estiver, em nome de Jesus, glória a Deus. Pedro vai dizer, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, esse texto me deixou impactado e marcado pela primeira pergunta que aquela mulher fez e pela última pergunta que ela faz no texto. Primeira pergunta daquela mulher: tinha razão o orgulho cultural, como eu falei antes. Mas a última pergunta tinha um peso, né? A primeira pergunta tinha um peso. Mas a última pergunta tinha certeza que Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus.
Ô, meu irmão, é muito fácil a gente pegar a Bíblia e ler e ver lá escrito: todo aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus. Romanos vai dizer isso. Se tu creres que Jesus é Filho de Deus, creres, tu e tua casa será salvo. Aí vem a questão: muitas das vezes a nossa casa não está salva. Será por quê? Porque a gente não está crendo o suficiente. A gente está longe, achando que a gente pensa já está certo. Mas acredite, a vida daquela mulher foi mudada, porque ela recebeu Cristo como Filho de Deus naquele momento. Ela argumentou algumas coisas, por causa da cultura dela, ela começou a argumentar, por causa da sociedade que ela vivia, ela começou a argumentar algumas coisas. Mas quando Jesus revela a vida dela ali, ela entende e fala: opa, eu estou diante de um profeta. Primeira coisa, ela é quebrada ali. Eu estou diante de um profeta. Eu estou diante de um profeta. Quando ela entende que está diante de um profeta, ela começa a analisar. E mais na frente, ela vê que ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus, que entra na vida dela e ela reconhece Cristo. Ela reconhece Cristo. Oh, aleluia! Ninguém dava crédito ao testemunho dela, ainda mais porque era pecadora. Mas o que estava nela não era mais um espírito pecador, mas o Espírito Santo de Deus. O que estava nela não era mais um espírito do pecado, mas era o Espírito Santo de Deus. Quando ela chega na cidade, no versículo 30, a partir do versículo 28, diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens que estavam na cidade: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Foi revelada a vida dela, e ela faz a última pergunta do texto: porventura não é este o Cristo? Porventura não é este o Cristo? Na hora que ela revela isso, aqueles homens saem da cidade, vão para fora da cidade e vão ver quem é este homem. Se fosse no momento de loucura dela, sem o Espírito Santo de Deus, ela falaria, eles iriam rir, zombar e deixar quieto. Mas o Espírito Santo já estava sobre a vida dela, já estava transformada. E quando ela chega transformada diante da sociedade que ela vivia, dos homens que ela vivia, do meio daquele povo ali, do meio daquele povo, quando ela chega no meio daquele povo, eles entendem que dentro dela não era mais ela que estava ali ou o seu eu, mas era o Espírito Santo de Deus. Quando nós somos alcançados pelo Espírito Santo de Deus, a nossa maneira de falar é diferente, a nossa maneira de andar é diferente, a nossa postura é diferente, o nosso semblante é diferente, porque nós não levamos mais o nosso corpo, ou nossa mente, ou nosso rosto, nós levamos Cristo em nós, levamos a graça de Cristo em nós, levamos o Espírito Santo de Deus em nós. E as pessoas notam isso, não é porque somente falamos, é através das nossas atitudes e dos nossos atos. As pessoas veem Deus em nós. Por isso, nessa noite, eu já encerro aqui a mensagem. Deus bradou essa mensagem no meu coração. Quando nós vemos e somos impactados pela graça de Deus e pelo Espírito Santo, nós nunca mais somos os mesmos. Nós nunca mais somos os mesmos. Há mudança. Quando nós somos impactados pela graça de Deus, nós nunca mais somos os mesmos. Amém, meus irmãos? Estou feliz por estar trazendo mais uma vez a palavra de Deus ao campo e a Deplano, debaixo da unção e da presença aqui do meu presidente, meu pastor. Estou muito feliz de estar com vocês essa noite. Por isso, não se fechem em problemas e picuinhas. Olhem para o alvo, olhem para Cristo.
que é dele que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem de Cristo. O nosso socorro vem do Senhor. Acredite, continue firme. Os problemas vêm, mas vêm para nos fortalecer. Não vem para nos abater, vem para nos fortalecer. E nos fortalecer em Cristo, porque Ele age na nossa fraqueza. E nós somos fortes nele. Amém? Amém? Eu queria orar por você nessa hora. Pai, aqui estão os teus filhos e a tua igreja. Aqui está o teu povo. O que o Senhor colocou em meu coração está ministrado sobre a vida dos seus filhos. Pai, está plantado, está sendo, Senhor, regado. E em nome de Jesus nós iremos colher o melhor que vem de Ti. Por isso nos ajude a passar os dias. Nos ajude a passar os momentos. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Não nos deixe, Senhor, retroceder, voltar atrás. Não nos deixe, Senhor, mas que o Teu poder venha se aperfeiçoar em nossa fraqueza. Que nós possamos estar fortalecidos em Ti, debaixo da Tua graça e debaixo do Teu amor. Senhor, eu tenho ministrado aqui, nos dias que eu estou aqui, e tenho falado, Senhor, sobre corações, pessoas que estão perturbadas, pessoas que estão sem gozo de vida, pessoas que estão sem paz. Em nome de Jesus, que haja paz em tua vida, que em nome de Jesus caia muralhas, que caia, Espírito Santo de Deus, que tudo que o inimigo investiu sobre a tua vida